Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais uma semana de estudo bíblico. Vamos orar mais uma vez pedindo a direção e a bênção de Deus para a nossa aula. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite juntos. Obrigado pela vida de cada um que tem participado desses estudos. E agora pedimos a tua bênção, a tua direção sobre aquilo que nós vamos estudar, que possa fazer grande diferença na vida das pessoas, que possam entender também um pouco mais da tua palavra. Nos abençoe nesse tempo aqui, é a oração que fazemos e fazemos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pronto para mais uma aula? Muito bem, estamos num capítulo muito interessante, onde muitas pessoas querem entender. Espero que de alguma forma possa ajudar vocês. Mateus 24, pega aí a sua Bíblia, pega o seu caderno, sua caneta para anotar as coisas e vamos em frente. Nós já estudamos na aula passada dos versículos 1 até o versículo 14 de Mateus 24. E eu disse para vocês na aula passada que Jesus está respondendo a 3 perguntas que foram feitas pelos discípulos. Quando Jesus faz a afirmação que pedra não ficaria sobre pedra, Jesus saiu do templo e disse isso, né? No versículo 2. E no versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. As 3 perguntas. Eu disse para vocês que há um texto paralelo, que é de Lucas capítulo 21. Parece um pouco estranho, mas é exatamente isso. Então Lucas responde à primeira pergunta, Mateus não menciona. E aí então Mateus vai falar de um outro período. Ele vai falar do período da tribulação, final dos tempos, né? Então ele divide aqui o capítulo desta forma. Eu disse também para os irmãos que o capítulo 24 é interpretado de várias formas também. Mesmo aqueles que interpretam mais ou menos na mesma linha, dividem um pouco a forma de explicar o capítulo 24, as divisões. Então eu estou seguindo uma linha da qual, depois de estudar bastante, não digo para você que é a única, porém é aquela que eu me sinto mais tranquilo em ensinar, vendo a forma que o texto está sendo colocado para nós. Então, para mim, os versículos 4 até o versículo 8, você tem uma descrição da primeira metade da tribulação. A tribulação, ao meu ver, pela interpretação bíblica, ela tem um período de 7 anos que vai ocorrer. Então, dos 7 anos, a primeira parte estão nos versículos 4 a 8. Nos versículos 9 até o 14, é a segunda parte da tribulação. E do versículo 15 ao 28, que nós vamos entrar hoje, é uma ampliação, alguns detalhes a mais da segunda metade da tribulação, tá bom? Então, vamos andar em frente. Nós já vimos aqui que a primeira metade da tribulação, dos versículos 4 até o versículo 8, faz uma grande comparação com o Apocalipse, a abertura dos selos, que é justamente a primeira metade da tribulação. E a gente viu lá as coisas que vão ocorrer. Vão ocorrer a aparição do anticristo, vão ocorrer guerras, rumores de guerras, fome e morte. Primeira metade. Eu também mencionei para vocês na aula passada que tudo que está acontecendo nos nossos dias dá a entender que algumas coisas dessas realmente estão acontecendo. Não sei, pode ser. Eu realmente posso imaginar que muita coisa que está acontecendo realmente é um sinal, é uma forma de o Senhor mostrar as coisas que estão acontecendo. Também não tenho dúvida que é uma forma de despertar o povo de Deus para buscar mais o Senhor. Nós lemos também dos versículos 8 até o versículo 14, falamos das dores de parto, como diz aqui o texto, né? É o princípio das dores, ou seja, é apenas o início, que as coisas vão se tornar mais difíceis e que tudo que está acontecendo é por causa do nome do Senhor, né? E é interessante que a perseguição lá no tempo da tribulação para a nação de Israel também é pela mesma causa. E fala ali também da perseverança, no versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não tenho dúvida que isso tem uma grande interpretação para
um período de muita tribulação, né? Porque no período da tribulação, você pode pensar de você mesmo, mas de todos nós, é o período que nós temos mais lutas, talvez é um momento que é tão decisivo de a pessoa pensar se ela vai continuar servindo a Deus ou não. E isso é um período muito importante. É um período de decisão. Talvez você está passando por luta esses dias e você tem pensado exatamente nisso, o quanto vale a pena servir a Cristo, né? E no período da luta, é um período muito importante para nós reafirmarmos a nossa fé em Cristo, reafirmarmos que somos discípulos de Jesus e queremos segui-lo. É nesse período que acontece uma decisão muito importante. E chegamos no versículo 14, que diz que esse evangelho do reino será pregado a toda a gente, então virá o fim, que diz exatamente aqui, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. É exatamente isso mesmo, na tribulação, o evangelho será pregado para todas as gentes. E eu mencionei na aula passada, colocando Apocalipse aqui simultâneo a esse texto, Apocalipse fala das 144 mil testemunhas, lá no Apocalipse capítulo 7, e das duas testemunhas, também no Apocalipse capítulo 11, que serão as pessoas responsáveis para propagar o evangelho a toda a gente, a todo mundo. Há alguns que interpretam essa passagem para os nossos dias, ou seja, que a volta de Cristo só acontecerá depois do evangelho do reino ser pregado para todas as pessoas. E eu conheço grandes teólogos, conheço que eu falo dos seus escritos, né? Conheço também outros professores dos nossos dias que ensinam exatamente assim. Então, com todo respeito a eles, eu creio que Jesus voltará, que o arrebatamento da igreja acontecerá sem que nós saibamos, como diz num piscar de olhos. Mas agora a volta de Cristo só acontecerá realmente depois do evangelho ser pregado a todo gentil. Isso acontecerá depois da tribulação, quando o evangelho vai ser pregado para todas as pessoas. Bem, eu queria continuar, eu sei que você tem perguntas, você pode tentar fazer, colocar nas redes sociais ou mandar alguma mensagem para mim e a gente pode conversar, tá bom? Como alguns irmãos estão fazendo, algumas pessoas que estão estudando com a gente estão fazendo. Versículo 15, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Esse aqui, por isso que eu entendo que a partir do versículo 15 até o versículo 28, é uma ampliação da segunda metade da tribulação. Por quê? Porque quando você estuda Daniel junto, quando você estuda Daniel junto, Daniel é um livro muito escatológico. E quando você estuda Daniel capítulo 9, eu só vou citar aqui capítulo 11, capítulo 12 de Daniel, ele está falando justamente sobre a grande tribulação. E Daniel fala sobre exatamente quando haverá uma quebra do pacto do anticristo, que vai acontecer na metade da tribulação. E como que ele faz isso? Ele faz exatamente conforme está no versículo 15. Quando vocês virem o sacrilégio terrível. Ou seja, Daniel fala da mesma coisa. Ele usa uma outra expressão, ele usa quando ele fala do abominável no templo. Exatamente quando no templo houver um sacrilégio, haverá realmente a segunda metade da tribulação. Algumas pessoas falam que o que aconteceu no período do ano 70 depois de Cristo, quando Tito invadiu, e ele também colocou lá um porco e sacrificou lá no templo, isso foi uma abominação. Algumas pessoas interpretaram isso como realmente a segunda parte da tribulação. E foi realmente dias terríveis? Foram dias terríveis. Porém, nós vamos perceber no texto que esses dias não podem ser confundidos com nenhum. E aí nós vamos ver as coisas que vão ocorrer e que não ocorreram no ano 70 e até hoje não ocorreu, mas que vai ocorrer na grande tribulação. Então, no meio dos 7 anos, os 3 anos e meio, então nesse meio, o anticristo quebrará o pacto.
ele vai fazer um pacto de paz no início da tribulação. Parece que tem uma paz, parece que tem uma unidade, apesar de tantos problemas que estavam ocorrendo, mas não era exatamente isso. Então, no meio da tribulação, ele quebra o pacto de paz feito com Israel. Então, ele vai colocar no templo uma imagem, ordenando que só ela fosse adorada. Eu queria ler um texto do Novo Testamento, que é a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e versículo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Acompanha comigo aqui. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz assim: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Isso vai acontecer quando? Exatamente no metade da tribulação, como Mateus está dizendo aqui no capítulo 24, que nós estamos estudando, exatamente no versículo 15, como nós estamos mencionando para os irmãos. Continuando em Mateus 24, depois que nós falamos aqui no versículo 15, vamos ler dos versículos 16 até o versículo 20. Acompanha comigo. 16 ao 20. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para chegar no seu não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. O que ele está dizendo aqui? Quando o pacto for quebrado pelo anticristo, quando ele profanar o templo, exatamente na metade, queimando o pacto com Israel, o aviso de Jesus aqui é o seguinte: olha, fujam o mais rápido possível, vão para o mais longe que vocês puderem ir. Por quê? Porque não vai dar tempo, haverá uma grande perseguição, uma grande tribulação, então não dá tempo para você fazer nada. O que ele está querendo dizer aqui é da pressa, da pressa que tem que ter de fuga. Por isso que ele diz aqui: aquele que estiver no telhado não desça para juntar coisas, pegar nenhum manto se estiver frio, porque não vai dar tempo. E aí ele coloca uma expressão que algumas pessoas interpretam de forma diferente. Ele coloca: ai das grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando. Por quê? Você imagina alguém com um bebê amamentando e tendo que fugir, de correr, literalmente, correr de uma grande perseguição. Se tiver criança de peito, correr com uma criança de peito é muito mais difícil. Então está dizendo aqui, realmente, literalmente, da dificuldade sobre aqueles dias, porque há uma dificuldade de fuga, né? Então o terror dessa perseguição do anticristo farão com que as pessoas que estiveram naquela época, tanto os judeus como aqueles que são discípulos de Jesus, que vão crer no Cristo naqueles dias, vão ter que fugir com muita agilidade, com muita rapidez, e alguns vão ter muito mais dificuldade, certo? É isso que ele está dizendo aqui. Mas olha aqui o versículo 20, eu li até o 20. Olha o 21 e o 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. É por isso que eu não consigo ajuntar o ano 70 depois de Cristo, com aquela tribulação, foi luta, não há dúvida nenhuma, contra o povo de Israel, muita coisa triste ocorreu, mas ele está dizendo que nesse dia não é comparado a dia nenhum da história.
A gente pode comparar alguns momentos da história com o ano 70. Por exemplo, os dias terríveis de Hitler, por exemplo, podem ser confundidos com o ano 70, porque foram também terríveis. Ele está dizendo que esses dias dos quais ele está dizendo que ocorrerão, não haverá nenhum dia semelhante, nenhum dia, como diz aqui o texto, nenhum dia, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, nenhuma outra época da história do mundo. Ou seja, é realmente uma tribulação muito grande. Coisas terríveis vão acontecer, né? E nunca ninguém vai passar por um dia terrível tão grande como este. Essa é uma declaração que não dá para identificar com nenhum dia. Se foi o ano 70, nenhum dia podia parecer com ele, mas tiveram dias terríveis. Então, eu entendo que isso vai acontecer exatamente antes de uma grande ressurreição que vai ocorrer, e vai ocorrer a grande tribulação. Certo? E olha o versículo 22 que eu li aqui para vocês. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, aquelas pessoas salvas em Cristo, os judeus que creram no Messias, os não-judeus que creram no Messias também durante a tribulação, e agora no início da grande tribulação, vai ser tão terrível. Ele diz que se os dias não fossem abreviados, se não fossem curtos, seria terrível até para o salvo, né? Então, por causa dos eleitos, por causa dos salvos em Cristo Jesus, então eu vou abreviar esse período para que não haja realmente um retrocesso, um voltar atrás, uma tristeza tamanha, né? Então ele está dizendo que a tribulação, a grande tribulação é incomparável, não se pode comparar. E ela foi reduzida no seu tempo por causa dos salvos, por causa dos eleitos, aqui que ele diz no versículo 22. Agora, olha o versículo 23 até o versículo 26. Continuando aqui, 23 ao 26. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. Não, o que ele está dizendo aqui? Nós já vimos mencionados, aliás, já havia sido mencionado lá atrás no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, lá no início, quando ele fala da primeira parte da tribulação, ele já fala de aparições de anticristo, lá no versículo 5 do capítulo 24 de Mateus. Agora está ampliando, vão haver maciças aparições de pessoas que estão dizendo que é o Cristo, que é a solução, que vão resolver os problemas. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso acontece em todas as épocas. Pessoas sempre querendo trazer a solução. Nós sabemos que nossos dias são a mesma coisa. Uns querem ser melhor do que o outro. Ninguém pode resolver o nosso problema. O único que pode resolver o nosso problema se chama Jesus Cristo. Ele pode sim. Ele é o único que pode fazer isso. Então não creia, não acredite nessas pessoas que estão tentando ludibriar a nossa mente. Confie a sua vida em Cristo. Agora, na grande tribulação, você imagina muita luta, muita grande, e ainda surge o anticristo. Pessoas que têm esse nome para isso. Certo? Nós estamos aqui no versículo 23 até o 26. Então, por isso que ele fala, se alguém te disser, não vá, não seja enganado, né? Não tente ser enganado. Agora, continuando aqui, o versículo 27 do capítulo 24 de Mateus, nos diz assim: aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, ele está pedindo para os seus discípulos entenderem os sinais, entenderem o momento que está acontecendo.
Ele fala assim, é assim que acontece com a figueira. A figueira dá sinal que os frutos vêm. Como que ela dá sinal? Os brotos começam a aparecer. As folhas começam a brotar e os brotos ali do fruto começam a aparecer. Então ele está dando um sinal que logo vai vir já a semeada, a colheita. Então ele está dando sinal. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Escutem, leiam a Bíblia, prestem atenção naquilo que Jesus está dizendo e veja se não são sinais das coisas que estão acontecendo. De novo, eu não tenho dúvida que os dias que estão acontecendo são alguns sinais também, mas prestem atenção nisso. Agora, olha aqui o versículo 28. Desculpa, só para dizer para vocês, por que ele fala os sinais? Porque a volta de Cristo, né, no meio de tudo isso, da grande tribulação, dos sinais, a volta de Cristo vai ser rápida. Né? Vai ser rápida como no piscar de olhos, como diz aqui no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele dá o sinal, mas a volta de Cristo é como um relâmpago. Né? Você não vai poder ficar, está voltando, vai demorar ainda uns dias até ele chegar aqui. Não, vai ser como um relâmpago. Então escutem, prestem atenção, leia, porque não dá tempo. Esteja preparado. É isso que ele está dizendo, porque não dá tempo de você se preparar. Né? E aqui, pelo período da grande tribulação, quem estiver lá. E olha o verso 28. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Parece que as palavras aqui não têm nada a ver uma com a outra, mas tem muito a ver uma com a outra, e eu vou explicar aqui para vocês. Olha o que ele diz aqui. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias. Aí ele vai falar o que vai acontecer. Então deixa eu dizer aqui. No final da grande tribulação é o que vai acontecer mesmo. Porque vai haver uma grande batalha. Nós vamos ainda mencionar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Haverá uma grande batalha. Nessa batalha haverá muita morte. É chamada a Batalha do Armagedon. Então virão aves de rapinas por todos os cantos. Você vai ver isso no texto bíblico. Haverão abutres de todos os cantos. Então, onde eu tiver cadáver, vai haver abutres. Ou seja, você vai perceber, aliás, quem estiver lá vai perceber isso. Né? E também está falando de sinal que se tem abutres é porque tem cadáveres. Ou seja, são sinais bem perceptíveis. Versos 29 até o 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder de grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão dos céus os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deve ser uma cena formidável. Mas presta atenção aqui no texto. Ele fala que haverá um sinal no céu, que é o sinal da vinda do Filho do Homem, e ele virá com grande poder e glória. Então será realmente com estrondo, com poder, manifestação de glória. Antes disso, eu vou dizer aqui, vou ler aqui, quando ele fala no verso 29, o sol escurecerá, a lua não dará luz, cairão as estrelas dos céus. Isso não aconteceu no ano 70. Isso não aconteceu. Então, não dá para a gente dizer que são as mesmas coisas. Coisas terríveis que aconteceram no ano 70 aconteceram. Mas ele está dizendo que o dia da tribulação será incomparável esse dia. Então nós já vemos coisas que vão ocorrer aqui que não ocorreram em nenhuma outra época. Então ele está falando do sol escurecer, né? Está falando do sol escurecer, está falando da lua, das estrelas caírem. Isso não ocorreu. Depois ele fala, então haverá um sinal no céu e a vinda de Cristo será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos.
Isso aqui é muito interessante, né? Os servos de Deus, os anjos, vão ser enviados para recolher todos os eleitos, todos os salvos em Cristo Jesus de todos os cantos da terra. Vão ser escolhidos, vão ser separados pelos anjos, pelos servos de Deus, de todas as extremidades da terra e de todos os cantos. E haverá o que vai acontecer exatamente isso entre os versos 29 até o verso 31. Tem uma outra versão que coloca de todas as tribos, tá? A mesma coisa, tribo, povos, são nações, são gente de todas as línguas, serão recolhidos. Olha o verso 32 aqui. Aprendo a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, está para acontecer o fim. De novo, ele está apenas fazendo uma ilustração para falar do final dos tempos, dos fins dos tempos. Então, presta atenção nisso também. Não está dizendo de tempo, está dizendo para a gente ver os sinais da Bíblia, né? Você também vê os sinais da Bíblia. E aí ele fala esse versículo 32 que nós acabamos de ler. Verso 31, né? Que eu li o verso 32. Agora, olha o verso 33 até o 35. Assim também, quando vierem todas essas nações, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, falando dessa geração, que geração é essa, né? Que nós estamos aqui vendo, que a Bíblia está dizendo, né? Então, a geração, a palavra usada aqui para geração é geneia ou geneia, conforme alguns querem dizer, que significa raça, espécie, geração. Então, crendo que é nesse sentido que o texto está colocando aqui, é como geração. Foi usado aqui, pois qualquer dos fatos que Jesus designa por essas coisas, ou seja, a pregação do Evangelho todo o reino, por todo mundo, a grande tribulação, a volta do Senhor em grande glória, né, e o ajuntamento dos eleitos por todos os cantos, são acontecimentos que nunca se verificaram durante a destruição de Jerusalém, por Tito no ano 70, nunca verificaram. E, portanto, a promessa significa que a nação de Israel será preservada até o tempo em que todas essas coisas se cumpram. Promessa maravilhosa que sabemos que se tem cumprido até os dias de hoje e vai continuar cumprindo. O que eu estou dizendo? Quando Jesus diz que essa geração, ele está falando sobre o povo de Israel, que vai esperar e chegar até aquela geração, até que Cristo volte. Então, ela está sendo preservada para a glória do Senhor, preservada, né, para o tempo do Senhor, e aqueles que acreditam em Jesus, né, naquela época, estarão juntos com a nação de Israel para experimentar e ver a grande ação da vinda do Filho do Homem com grande poder e grande glória. Olha o verso 37 até o 39. Eu vou ler o 36 também para vocês. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ou seja, nem o Filho sabe da sua volta. O texto é bem claro que é bem depois. Nós sabemos que é depois da tribulação, mas não sabemos quando será a tribulação. Então, ainda há tempo. Verso 37, como foi nos dias de Noé, que é um texto que muita gente confunde. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Não é? Como foi nos dias de Noé. Verso 38, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, tem pessoas que não conseguem interpretar essa passagem e interpretam de forma equivocada, né? Quando ele fala como foi nos dias de Noé,
ele está dando já o estilo, o tipo, como foi nos dias do Noé. Então está dando o tipo, está dizendo como foi, que o povo não percebeu. Quando percebeu, já veio o julgamento. Vai acontecer assim também. O povo está olhando para as coisas que estão acontecendo, não percebe que Deus está dando sinal da vinda dele e ele virá de uma hora para outra. Não vai dar prévio aviso. Ele está dando sinais pela palavra. Nós temos que estar dizendo quais são os sinais. Nós temos que estar atento. Quem estiver na tribulação tem que estar atento, porque virá de uma hora para outra, como um ladrão. Certo? Como ladrão. E olha que ele diz aqui, que eu quero parar aqui, porque eu sei que não dá para a gente terminar tudo. Olha que diz aqui, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Certo? Então eu vou terminar aqui para dizer o seguinte, quando ele diz que um será deixado e outro levado, alguns pensam o seguinte, bom, eu vou ser levado, né? Eu já tenho Jesus, então quem tiver naquela época, tiver Cristo, vai ser levado. Bem, eu tenho que fazer a comparação conforme o texto diz. Ele diz como foram nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem que foi deixado e quem foi levado? Prestou atenção? Quem foi deixado na terra foram os incrédulos. Né? Desculpa, quem foi deixado na terra foram os salvos. Quem foi levado foram os incrédulos embora. Certo? Noé parou com a arca e ficaram ali os salvos. Então, quem foi deixado não foram os incrédulos. Então, por isso que eu entendo que isso é para o final da tribulação. Quando Jesus vai instaurar o seu reino, então os salvos em Cristo vão se reunir, serão reunidos para o governo de Cristo, para o início do governo de Cristo. Né? Os salvos. E os incrédulos serão levados embora. Quem foi salvo? Quem ficou na arca ou quem ficou fora da arca? Quem ficou na arca? Quem foi deixado? Quem estava na arca ou fora da arca? Quem estava na arca. E aí os que estavam fora da arca foram levados embora. Então a comparação tem esse objetivo, também para a gente situar a época. Por isso que, mais uma vez, eu creio que essa é uma passagem direcionada para o fim dos tempos, para o fim de tudo. Por isso que ele diz aqui, no final, imediatamente... estou lendo o versículo 43, né? 2. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que o Senhor virá. Não sabem, certo? Nós vamos parar no versículo 42. Semana que vem eu dou continuidade aqui para vocês. Fique atento para a gente continuar aqui falando sobre esse evangelho maravilhoso. Mas eu não tenho dúvida que, para encerrar a minha aula de hoje, que a grande lição para mim e para você é estar preparado. Vigilante. Isso não importa se nós estaremos aqui, não. Porque o arrebatamento da igreja também vai acontecer de uma hora para outra. Você tem que estar preparado para ela. Né? Então, firme a tua vida em Cristo, que é o importante. Sirva a Ele, que é o importante. Porque o fim dos tempos estão aí, para acontecer. E a gente não sabe quando. Certo? Vamos aguardar a expectativa da volta do nosso Senhor, do arrebatamento da igreja, que a gente vai continuar falando. Amém? Muito bem, vamos orar para encerrar a nossa aula. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui de aula, obrigado pela vida de cada um daqueles que estão assistindo e vão assistir. Dá a tua bênção sobre nossas vidas, nos ajude, nos abençoe e continue agindo na vida de cada um, e que todos nós estejamos realmente preparados para quando o Senhor nos chamar à tua presença. Dá-nos a tua bênção, essa é a oração que pedimos e agradecemos e oramos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Fica com Deus.